Pessoal, bom dia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós tivemos aí alguns dias atrás, algumas ministrações a respeito da Arca da Aliança. E eu confesso para vocês que é um tema que eu sou apaixonada. E sempre que eu tenho oportunidade de ler sobre a Arca da Aliança, eu gosto de estar lendo sobre isso. E Deus colocou essa palavra no meu coração, e essa palavra tem queimado no meu coração todos esses dias. Então eu falei, Deus, eu vou compartilhar. Eu entendo que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu entendo que o Espírito Santo, ele é a nossa direção, ele é a nossa bússola, né? Ele é o nosso prumo. E quando Deus, ele coloca algo no nosso coração, é porque Deus, ele tem um propósito nisso, né? Nós somos instrumento de Deus aqui na Terra. Nós somos canal de Deus aqui na Terra. Então, assim, quando nós conseguimos entender isso e quando nós nos dispomos para Deus, dentro daquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós, o nome de Deus, ele é glorificado. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo é o 4, e eu vou ler do versículo 20 em diante. Diz assim, e ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Nós sabemos que hoje em dia a Arca da Aliança, esse objeto, não tem mais o mesmo significado que tinha no passado, né? E nem poderia mesmo ter. Porque Jesus, ele pagou um preço pelas nossas vidas, né? Jesus, quando morreu ali na cruz do Calvário, quando derramou o sangue ali por nós, ele estava nos dando um caminho para Deus. Ele estava nos abrindo um caminho para ter acesso à presença de Deus. Nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitamos o sacrifício dele na cruz por nós, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. E nós hoje, nós não precisamos de nenhum objeto de adoração. Não existe nada nem ninguém que possa nos conduzir a Deus a não ser o próprio Jesus, né? Ele mesmo disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje nós não necessitamos de nenhum objeto de adoração, porque hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós. Hoje nós podemos dizer que nós somos a Arca da Aliança. Mas naquele tempo não era dessa forma, né? Aquele objeto, ele tinha um valor muito especial para o povo de Israel. Aquele objeto tinha um significado muito especial para aquele povo. Aquele objeto, ele representava a própria presença de Deus no meio daquele povo. A Arca da Aliança, ela dava para aquele povo segurança, porque diante daquela arca, inimigo nenhum ficava de pé. Nenhuma nação ousava atacar Israel por causa daquela arca, por causa daquela presença. E aquela arca também dava para eles direção. Assim como o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a direção hoje, né? Ele nos mostra o caminho hoje. Aquela arca, ela dava direção para aquele povo. Quando aquela arca estava à frente deles, eles caminhavam, né, com a arca ali à frente, eles sabiam que Deus estava à frente deles. Quando eles paravam, acampavam em algum lugar, eles também sabiam que a arca estava ali no meio deles, e isso dizia para eles que a presença de Deus estava no meio deles. Se você conseguir entender a importância daquela arca para a nação de Israel, se você conseguir compreender o significado daquela arca para aquele povo, você vai conseguir entender o quão pesada é a palavra que nós lemos hoje. Se você conseguir avaliar o valor daquele objeto para Israel, você vai conseguir entender, para nós hoje, o quanto é pesada essa palavra. Nós vemos que o texto, ele é muito claro, né? Se você quiser ler depois, a partir do versículo 18, você vai compreender até melhor. O texto é muito claro. Israel sai para a batalha. Israel está em guerra contra os filisteus. Israel sai a peleja. O exército de Israel vai guerrear contra o exército dos filisteus. Já era algo normal. Batalhas, né? Entre as nações e Israel. E naquele dia, no meio da batalha, eles percebem que eles estão perdendo a guerra.
Então eles falam assim, olha, tragam pra gente lá a Arca da Aliança, tragam a Arca da Aliança para o nosso meio, tragam a Arca da Aliança para o campo de batalha. E a arca, ela realmente vem, ela é trazida até o campo de batalha, né? Juntamente com Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli. E quando aquela arca ela chega no arraial, aquele povo começa a gritar, aquele povo começa a fazer festa, aquele povo faz tanto barulho, faz tanta algazarra. Quando a arca entra ali no campo de batalha, aquele povo festeja com tanta autoridade, com tanta alegria, que o exército dos filisteus começa a ficar apavorado. Eles começam a pensar, não perdemos a batalha. Trouxeram a arca, trouxeram a presença, e os filisteus sabiam que inimigo nenhum ficava de pé diante daquela batalha, diante daquela arca. Aquela arca, ela era um objeto poderoso na guerra. E aqueles filisteus, eles entendem que chegando a arca ali no meio deles, não tinha como eles vencerem a nação de Israel. Porém, naquele dia, a arca vem até eles, mas a presença de Deus não se manifesta no meio deles. Naquele dia, Deus não desceu no meio do povo de Israel. Naquele dia, Deus não guerreou aquela batalha juntamente com Israel. E aqueles gritos de alegria, aquela euforia, aqueles gritos de festa, se transformaram em lamento, se transformaram em dor. Ao invés de um dia de vitória, um dia de conquista, Israel vive naquele dia um dia de perda, um dia de luto, um dia de vergonha. Terminada aquela batalha, naquele dia, um mensageiro ele vai até Eli para levar notícias, né, daquela guerra. E o mensageiro chega diante de Eli e começa a narrar o acontecido. Ele começa dizendo: perdemos a batalha. Israel foi simplesmente destroçado diante do inimigo. Os filisteus aniquilaram o exército de Israel. Seus filhos foram mortos. E ele está ali ouvindo aqueles acontecimentos, né? Provavelmente atordoado, né? Confuso, sem entender, perplexo diante das notícias. E o mensageiro diz assim: a arca do Senhor foi tomada. Diante daquela notícia, o sacerdote Eli, que já estava velho, cansado, né, como a Bíblia diz, já tinha julgado Israel ali 40 anos. Ele cai da cadeira e ele morre. A sua nora, que está grávida, prestes a ter um filho, ouvindo também as notícias a respeito da morte, né, dos filhos de Eli, um deles era seu marido, vendo o sogro já morto ali no chão, ela entra em trabalho de parto e ela tem aquela criança, porém ela não sente a menor alegria no nascimento daquela criança. Ela não esboça a menor reação no nascimento daquela criança. E ela morre também. As mulheres que estavam ajudando ela ali, elas dão um nome para aquela criança. Elas chamam aquela criança de Icabô. Foi-se a glória. Foi-se a glória de Israel. O que mudou, na verdade, foi o nosso posicionamento mesmo diante dele. Deus, ele quer nos ensinar algo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, ele está falando conosco nas entrelinhas. Quanto de Deus nós temos nas nossas reuniões hoje? Quanto da presença de Deus nós conseguimos experimentar nesse tempo que nós estamos vivendo? Para onde nós temos olhado, igreja? Porque Deus, ele tem saudade de um povo que tem olhos somente para Ele. Deus, ele tem saudade de uma igreja que tem olhos somente para Ele, para o Senhor da igreja. E assim, é muito triste dizer, mas a mesma mensagem que ecoa por toda a humanidade, por toda a terra, ainda é a mesma mensagem que nós precisamos ouvir como igreja. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A mensagem não mudou, a mensagem ainda é a mesma. Se arrependa, se volta para mim.
que haja um conserto no nosso meio, que haja menos de nós e mais dele, que nas nossas reuniões nós possamos falar menos de nós mesmos e falar mais da presença dele. Convém que ele cresça e que eu diminua, porque não tem sentido sem a presença do Senhor, não tem sentido prosseguir sem a presença do Senhor. Como ficamos então? E acabou? Foi-se a glória? Israel ficou um tempo sem a presença de Deus. Israel ficou um tempo sem a arca da aliança no meio deles. Até que Davi ele assume o trono. E Davi ele decide trazer a presença de volta para Jerusalém. Davi ele decide trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele começa a planejar, ele começa a arquitetar uma forma de trazer a presença de Deus. Sabe por quê? Davi ele não admitia a hipótese de reinar sem a presença. Davi ele não aceitava reinar sem a presença de Deus no meio do povo. Talvez algumas pessoas já tinham se acostumado ali sem aquela arca. Quem sabe a maioria das pessoas já não desejava tanto mais a arca, né? Já não esperava com tanto entusiasmo o retorno daquela arca. Provavelmente alguns nem sequer conheciam aquela presença, nem sequer conheceram, né, aquela arca. Mas Davi sabia bem do que se tratava aquele objeto sagrado. E Davi não aceitaria de forma alguma reinar sem a presença de Deus. E Deus colocou no coração de Davi um inconformismo tão grande, uma paixão tão grande por aquela presença. Da mesma forma que Deus tem colocado em muitos de nós nos dias de hoje, o inconformismo, uma fome pela presença, uma fome pela glória, uma paixão por aquilo que vem de Deus para nós, uma paixão pela vontade de Deus, para que a vontade de Deus ela seja feita na terra, um anseio pelo reino de Deus, pelo governo absoluto dele. Deus ele separou alguns nesse tempo que não abrem mão da presença. Vai se levantar nessa terra uma noiva apaixonada pelo noivo, uma noiva que está disposta a se levantar do seu comodismo, porque não quer apenas tocar na maçaneta da porta e sentir o perfume do noivo, mas anseia ardentemente por se encontrar com ele. Uma noiva que nesse tempo de tanta corrupção, de tanta imoralidade, vai se consagrar, vai se separar, vai se preocupar em armazenar o azeite para que não falte. Uma noiva que não abre mão de estar com o noivo a qualquer preço, a qualquer custo, que anseia, sabe, por desfrutar da presença dele. Deus vai levantar nessa geração pessoas que vão manter suas lamparinas acesas. Uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, que aprendeu a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, que entendeu o propósito que Deus tem para ela nessa terra. Uma igreja que entendeu que está nesse mundo, mas que não faz parte desse mundo, que não pertence a esse mundo. Uma igreja que não se vende, não se dobra diante do pecado. Uma igreja que vai reinar com Cristo, vai reinar com Ele. Uma igreja que adora quando está no templo, mas que também adora quando não está no templo. Uma igreja que aprendeu a buscar a presença de Deus no secreto, no escondido, que não depende das portas da igreja física estarem abertas para ela estar em comunhão com Deus. Porque é muito bom estar na igreja, é maravilhoso estar na igreja, mas o essencial é ser igreja. Ser igreja é mais importante do que estar dentro de uma igreja. Estar na igreja é bom, mas estar em Cristo é mais importante. E Deus está levantando nessa geração uma igreja que entendeu isso. Uma igreja que vai se alegrar quando a presença de Deus voltar para os portões novamente. Da mesma forma que Davi se alegrou, porque quando a arca entrou nos portões de Jerusalém,
Davi dançou com todas as suas forças diante daquela arca. Davi não se envergonhou. Davi se despiu das suas vestes reais. Ele não se importou com a opinião de quem estava do lado dele. Quem sabe alguns não conseguiram entender, aí não se alegraram, não se movimentaram. Mas Davi não se importou, porque Davi sabia bem do que se tratava aquele objeto sagrado. Nós sabemos bem do que se trata. Davi não se importou com o julgamento da sua mulher, que observava da janela, criticando a sua atitude. Ele simplesmente se rendeu em adoração. Davi, ele se posicionou como adorador naquele dia. Ele se posicionou diante do Senhor e nós vamos nos posicionar diante dele também. Como igreja, como noiva que somos. Eu posso dizer, esta é a geração daqueles que amam a tua face, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A palavra diz quem é esse Rei da Glória. E a igreja vai responder para o mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja repleta da presença de Deus. Uma igreja que aprendeu a valorizar essa presença. Essa igreja vai dizer para o mundo, Ele é o Rei da Glória. Jesus. Ele é o Rei da Glória. Quem sabe ele teria suportado, ouvir que Israel perdeu a guerra, perdeu aquela batalha, porque outras batalhas viriam, provavelmente. Quem sabe Eli poderia ter suportado até mesmo ouvir que perdeu seus filhos, Eu sei quanto dói perder uma pessoa que nós amamos. Mas quem sabe ele teria suportado, quem sabe o tempo, ajudaria Eli a superar a morte dos filhos. Mas perder a Arca da Aliança, jamais. Jamais. Nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a presença de Deus. A igreja pode perder tudo. A igreja pode perder seu glamour. A igreja pode perder seus bens. A igreja pode perder o seu prestígio diante da sociedade. Mas a igreja não pode perder a presença. Nós não sobrevivemos sem a presença de Deus. Não existe notícia pior do que essa. Foi-se a glória. Não existe notícia pior do que a igreja não tem mais a manifestação de Deus. A igreja não vive mais o sobrenatural de Deus. A igreja não conhece mais o poder de Deus derramado. A igreja não experimenta mais o céu aberto. Não tem coisa pior do que ouvir aquela igreja não tem a presença. É muito triste saber que nós podemos perder a presença de Deus como igreja, que nós podemos deixar de honrar a presença de Deus no nosso meio.